Após... Gente, a gente vai falar da nossa presidenta agora. Eu tenho saudade dela, dos discursos. Ela era muito bom que ela falava. Ela falava, eu não entendia nada. Os discursos eram bons. Após ser chamada de burra, Dilma ganha indenização de 60 mil de cursinho. O que vocês acham, pessoal que tá assistindo com a gente aqui? A Dilma foi chamada de burra no cursinho e aí ganhou uma indenização de 60 mil. O que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês aqui. Deixa eu dar um alô pra quem tá com a gente aqui. Milena, Arthur, Iris, Lilian, Adriano, Carol, Thaís, Célio, Adriano, Samuel, Gabriela. A audiência tá lá em cima aqui. Obrigado aí da participação de todos vocês. O Arthur que tá dizendo mais uma noite feliz aí com o nosso lado. Obrigado, Arthur. É bom sempre ter vocês aqui com a gente. Então a Dilma, na verdade, mas não foi bem assim, né, gente? Não foi chamada de burra assim. Mas a propaganda foi clara que eles tinham a intenção de ridicularizar ela. Mas assim, ó, mas ela fala a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas desde que não utilize a imagem de alguém para ridicularizar, né, Afonso? A dignidade e a honra tem que ser preservada, né? Exato. Ridicularizou. Por mais difícil que seja, mas Exato. E brincadeiras à parte, não ela é porque... não, mas aí você não pode sair, né, chamando as pessoas daquilo que realmente às vezes são, né? Tipo, precisa ter... eu tô falando... Adorei. Né? Precisa ter um meio termo aí, porque senão você vai certeza. sair xingando todo mundo, enfim. Não, nem xingando, ridículo. associando aquela imagem daquela pessoa Exato. a uma pessoa burra. Ai, Sim. mas olha, nem precisou. Isso a gente associa mesmo, mas não precisa colocar isso na mídia, né? Não precisa usar isso de Uma forma propaganda. comercial para ganhar dinheiro. Sim. Olha só, a empresa Estratégia Concursos foi condenada a pagar 60 mil à ex-presidente Dilma Rousseff por chamá-la de burra em uma peça publicitária. Senhor, a juíza tal justificou a decisão apontando que o uso da imagem de alguém para campanha publicitária depende da autorização. A gente até tem vários casos desse, por exemplo, Fábio Júnior foi usado aí numa campanha de remédio de impotência, sem autorização, tem todas essas questões. Sim, verdade. Depende da figura ser pública. No caso de figuras públicas, a proteção de sua dignidade e honra deve ser garantida, mesmo que a posição as deixe suscetíveis a críticas e exposição de sua intimidade. A empresa de concursos, olha o que aconteceu, usou a imagem da ex-presidente uma propaganda sobre como deixar de ser burro. Gente. Mas a imagem dela... Foi ridículo. Não, eles não poderiam ter feito isso. Por mais Alguém que a gente... Alguém viu forçou. essa vi, imagem? não Eu também não vi, vi. Eu eu acho que não eles já vi. devem ter Eu apagado procurei, tudo, mas eu não né? achei. A publicidade visava divulgar uma aula virtual sobre técnicas de estudo. Dilma Rousseff processou por danos orais e pediu uma indenização de 150 mil, além de retratação em todos os meios pelos quais a campanha foi divulgada. A defesa da empresa alegou que as pessoas públicas devem suportar o ônus de terem suas condutas e seus atos submetidos à publicidade e a críticas. E apontou que a imagem da ex-presidente foi usada em relação a fatos de sua vida pública. Vixe Maria. A empresa de concursos afirmou ainda que o objetivo não era ofender os consumidores. Não, mas eu sei que não era ofender ela, né? Era ofender ela mesmo. Não mesmo. E sim de estimular o estudo e a busca pelo que se deseja. Senhor, olha quem foi presidente. O juiz entendeu que a propaganda tinha a intenção clara de ridicularizar a ex-presidente. Ah, mas tinha. Sim, claro. Isso é uma Ela coisa considerou o óbvia. conteúdo de mau gosto, correto, e extremamente ofensivo à honra porque reduz o sentimento de dignidade próprio da pessoa e a consideração dos outros. Não se nega que o uso não consentido da imagem de pessoas públicas comporta exceção quando ela é veiculada no contexto de uma matéria jornalística de alta relevância de ponto de vista de informação, não envolvendo depois o fim... Blá, blá, blá. A juíza, no entanto, não acatou o pedido de retratação, porque ela entendeu que isso resultaria em exposição. Então ela deu procedência na ação, a Dilma ganhou aqui quanto? 60 mil por ter chamada de burra, mas a questão de retratação, de fato, porque se começasse a retratar, ficava mais feio ainda, né? Melhor ficar E quieto. retratar o quê? Fazer uma outra propaganda É melhor falando já ela pensou? é Ela é inteligentíssima. Ai, que Ela não é burra, Ela não é gente. burra. Não é burra. É muito inteligente. A Dilma não é burra, então... Daí não ia dar muito Não, certo. não dá. Não dá. O Acho que juiz a deu, a decisão foi sentença foi correta. correta. Agora, Correta, gente, vamos sim. pensar isso, porque a gente tá falando da Dilma, né? Agora, assim, acontece muito de utilizarem, como esse caso do Fábio Júnior, de usar a foto dele com uma propaganda de remédio de impotência, aquela Camila de Lucas usar a imagem dela numa campanha publicitária, ou seja, Indevidamente. acabam se utilizando muito disso. E aí? Mas Você você não acha sabe um pouco que a eu indenização? penso? Por exemplo, a Dilma foi nossa presidente, acho que a presidente da República... Acho pouco. 60 mil só, eu acho pouco. Depende quem é o réu, o requerido, depende da condição financeira deles. O juiz analisa muito isso. Nossa, mas né? é muito pouco. Não quem é o autor da ação, mas quem é o requerido, quem está do outro lado. Tem que ver se eles têm... por exemplo, você processa a Globo, ganha X. E vai processar uma emissora de uma cidade do interior. A é bem Juliana diferente. Paz apareceu pelada, ela tava sem calcinha numa
festa, num evento. Tiraram foto dela sem calcinha. Tiraram, ela ganhou 10, 15 mil. Tá, quem foi que tirou essa foto? Foi um Zé Mané ou foi Não, uma revista, um fotógrafo. Sim, mas de qual revista? De qual fotógrafo? Então, depende muito. O juiz analisa o binômio possibilidade. Sim, exatamente. A possibilidade de quem vai mas pagar. Mas quantas pessoas compraram esse cursinho com essa propaganda boa? Eu achei pouco, 60 mil. Sim, mas eu acho que o dano moral... a pessoa que sofre isso não tem dinheiro que pague. Na verdade, o juiz arbitra um valor para aliviar um pouco a dor. Mas precisa ser um valor punitivo, para que ela não faça Sim, mas esse novamente. cursinho... Qual que é a capacidade financeira desse cursinho? É um cursinho... É um Damásio da vida? Se for um Damásio da vida, eu acho... Né, é um cursinho renomado? A gente não sabe. Ai, olha, gente, eu vou rir, porque as pessoas de casa são demais, né? Eles estão aqui, que deveria ter xingado ela de uma forma mais respeitosa. Um evento desprovida de conhecimento. Muito bom. Gente, ela é super inteligente, ela só não sabia se expressar. Thaís, vírus do Ipiranga foi o fim. Por quê? Ela cantou o vírus do Ipiranga? Ah, eu acho que ela cantou isso. Mentira. O vírus do Ipiranga não pode ser verdade. Não, isso não pode ser. Enfim, o pessoal tá aqui comentando, gente, dando risada com vocês. A Dilma aqui. É desprovida de inteligência mesmo. Olha aqui. Afonso, mas quando eu li isso, claro, né? A gente ri primeiro, né? Não, mas é horrível, eu sempre, é horrível. Mas eu pensei direto. Além dela ser uma pessoa pública, né? Então, mas eu pensei no Zé, quando a gente pede danos morais. E que, imagina, chega a 60 mil. Tudo bem que ela é uma figura pública e etc. E aí a própria doutora falou que teria que ser mais. Mas dano moral parece brincadeira aqui pra gente, né? Porque o cliente sempre... banalizou. Não há Existe métrica, nada pra isso. Do dano moral. Exato. A gente pede, mas os juízes sempre abaixam o valor. E eu acho que nós, operadores do direito, precisamos ter esse critério em relação ao dano moral. A gente sempre precisa analisar a extensão do dano, né? Antes de fazer o pedido de dano moral numa ação, numa reclamação trabalhista. É sempre a minha régua. Vamos pensar na extensão do dano para ver a viabilidade. De que forma um juiz vai enxergar esse nosso pedido? Como mero aborrecimento. É mero aborrecimento? É mero dissabor? Não, de fato, houve um prejuízo, que merece ser de fato indenizado. Eu sempre analiso isso para não banalizar esse dano moral. Exatamente. Né? Até porque a gente tem a sucumbência aí. Exatamente. Então, a gente tem que pensar mesmo antes de fazer o pedido. Exatamente. Porque antes, pelo menos na Justiça do Trabalho, quando não tinha sucumbência para os advogados... era diferente. Era uma bagunça. Todo mundo pedia dano moral. Que era bom. É isso que eu ia falar. Afonso, aí era bom. Mas foi bom, sabe por quê, Afonso, num certo sentido? Você é advogada de reclamada, Fê. Não é isso não, Ixi, é de reclamada, Afonso? Não é isso não. Eu acho no sentido até para trazer mais seriedade pro processo. Porque era uma coisa tão banalizada, dano moral, que você quando pegava aquela ação, você ficava, mas meu Deus, cadê a seriedade da coisa no pedido? Cadê uma fundamentação E todos lógica? os valores também, Eu não acho que tá errado, eu tô brincando, mas eu acho que tá certo. Mas o dano moral, se ele não for comprovado, o juiz vai dar na sentença. É um mero aborrecimento. Exato. Né? E o dano moral tem que ver também a necessidade e a possibilidade de quem está pagando. Concordo. Né? Você vai entrar com uma ação de doméstico. O Zé da esquina lá, a dona Maria do pastel lá entrou contra ela, a mulher ganhava um salário mínimo, vai entrar contra o diretor da Globo, o diretor da Record, alguém contra o Afonso, por exemplo, que é o top do top. Claro que vai mudar o valor da indenização. Mas eu acho que mesmo as grandes empresas deveriam receber um valor de penalização. Eu acho que, né, aí a gente vai falar sobre prestação de serviço e tudo mais. Nunca é aplicado um valor para que elas não façam mais aquilo. Eu acho que banalizou de uma tal forma que tudo vira mero aborrecimento. A gente fica super aborrecido também. O dano moral tem que ser comprovado, né? Então isso é complicado. Aqui o pessoal tá falando de valores aqui, mas a gente tem olhado bastante essa questão do dano moral. Nós aqui no programa, a gente tem falado bastante que a gente acha pouco os valores. A gente tem achado sempre baixo. E ele não é educativo, porque a partir da hora que é alto, educa. A pessoa fala, não vou fazer. Agora, assim, muitas vezes, por exemplo, o dano moral vale a pena. Vale a pena fazer, vale a pena expor a pessoa numa rede social, porque vale muito mais a pena os views que você tem, é muito mais vantajoso do que o ganha.
O que eu tenho tentado fazer, como a própria doutora falou, né? Precisa medir essa extensão. Então, quando é uma causa pequena, eu sempre pego o valor do próprio bem e aplico no mesmo valor de dano moral, por todo aquele perrengue que a pessoa precisou passar e tudo mais. E, assim, tem dado certo, né? Mas quando pede coisas muito astronômicas, eu acho que os juízes pensam que a gente vai ficar rico, ou que o cliente... Aí vira o enriquecimento ilícito às custas, aí, né? Enfim. Mas eu acho que não. Eu acho que quando a gente coloca o dano moral lá em cima, é uma forma de educar. Mas o juiz não dá, né? O juiz não dá. E aí que tá, por isso tá a festa que tá. Todo mundo fazendo o que tá fazendo, fala de todo mundo. As pessoas saem falando o que pensam, o que não pensam. Terra sem lei. Falam o que querem dos outros. E a gente tá falando, falta empatia. Tem que colocar um pouco mais de se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? E vai uma outra questão que não é jurídica.